Oi, vamos aqui para nossa leitura do Histórias de Amor, de Bert Hellinger, começando o primeiro dia útil de 2022. Olá, Denise! Olá, Encantos e Forminhas! Marileia, né? Me escreve seu nome, Encantos e Forminhas, que eu sei que você é amiga da Edna, mas eu acho que já fizemos uma constelação. Conta aí como que você está, como que você sentiu. E então hoje é acho que é o 8º. Paula. Ah, você é a Paula? Então não fizemos constelação sua. Não sei, a Edna tem amigas que ela me indica para as amigas dela. Que bom que vocês gostam da energia e estão aqui comigo. Olá, Gabi, bom dia. Ah, você, Paula, é prima da Edna? Ok, eu vi. Você é de Riachão, né? Não é de Pé de Serra como a Edna. Não fizemos constelação ainda. Faremos. Sei que você é ligada no assunto, que você gosta de constelação. Olha, primeiro eu quero desejar, sim, um ótimo 2022 para vocês, mas de uma forma que todos os desafios que estão por vir, que provavelmente nós passaremos alguns desafios ainda nesse 2022, porque não, uma pandemia, ela é um tipo de cobrança coletiva, né, que nós escolhemos enquanto humanidade. Sempre depois vem outras questões para ver se nós realmente nos tornamos fraternos, se nós realmente mudamos alguma coisa em nós, evoluímos, expandimos. Isso sempre vem depois, é histórico. E então vamos, e tem também toda a questão planetária que está quente, né, nos céus. O que eu mais desejo para vocês, então, é que essa superação dos desafios seja uma superação com fé, com tranquilidade, com harmonia, com paz, com certeza, mais do que certeza engessa, mas com confiança. Acho que confiança é uma boa palavra. Estou aqui com vocês, pretendo estar muito presente nessa internet em 2022, tanto nesse trabalho gratuito que eu possa ajudar nas constelações de segunda-feira às 20h, quanto nas mentorias e formação em constelação. Então, estou com vocês, estou junto para que esses desafios sejam levados com confiança, harmonia e superados maravilhosamente bem. E eu realmente acredito que quem está aqui me seguindo, buscando esses novos conhecimentos, buscando expansão da consciência, quebrando paradigmas, que não é fácil quebrar paradigmas, é complexo quebrar paradigmas. Eu precisei fazer isso muitíssimo, e quebrar paradigmas e evoluir. Então, parabéns, você já está de uma forma mais tranquila para enfrentar esses desafios que tivemos e que virão, porque você está presente, atenta. Olá, Elisângela, Xandane, Rosanfri, Iana, Gabi, eu já falei com você, né?
Já me mandou também coraçãozinhos aqui, Gabi, já vi. Então, estou aqui decidindo se eu vou fazer a constelação hoje às 8 da noite ou não. Depende um pouco de como, se tem alguém precisando, se estão, já voltaram das férias ou ainda não. Sim, Gabi, você estará lá? Não? Vou aqui na parte da manhã agora, estou fazendo meu planejamento, vou ver se eu faço constelação hoje às 8 da noite para começar bem esse 2022. Então, hoje nós vamos para... Oi, Angelina! Ai, minha querida! Sábado vamos nos encontrar, né? Na Caminho do Despertar, um novo programa para as avançadas das avançadas. Sábado de manhã, 9h30 começamos. Vou mandar mensagem para vocês hoje, tá, Angelina? Então, expiação, hoje nós já vamos, dia 3 de janeiro de 2022, uma segunda-feira, a gente começa falando com as soluções. Até hoje nós vínhamos falando sobre os problemas da hierarquia, os problemas de romper com a hierarquia. Falamos bastante das pessoas que não consideram que vem primeiro e rompem a hierarquia. Agora, nós vamos estudar as soluções. Como que nós solucionamos, como que pode ser solucionado isso? Então, o capítulo, estou na página 42, mais ou menos um terço do livro, e o título do capítulo é Expiação e Compensação, um quarto do livro, Expiação e Compensação. Olá, Lícia, que bom que você está aqui. Márcia Cristina, a astróloga, muito bom, maravilhoso. Já querendo expandir consciência, mudar paradigmas, que esse livro é forte. Então, Bert, eu esqueci foi de escrever o nome do que eu estou fazendo aqui. Histórias de Amor de Bert Hellinger. Fixar comentário. Pronto. Agora já sabe, quem entrar já sabe o que nós estamos fazendo aqui, né? Expiação e compensação. Vamos para as soluções. Se alguém se sentir culpado em um relacionamento, por exemplo, por causa de um aborto, então frequentemente o homem ou a mulher culpada reagem com uma fantasia estranha. Querem expiar pelo que fizeram. Em relação a isso, quero dizer algo, porque é muito importante para a forma como lidamos com nossa vida. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a lidar com a nossa vida de uma forma mais leve, mais realizada, mais plena, ok? É isso que vocês estão querendo fazer aqui? Sim. Bem, toda vez que a gente quer transformar, mudar paradigma, é certamente para viver com mais harmonia e leveza, não para sofrer mais, né? E saber o caminho mais direto para a realização, né? Sem ficar dando tanta volta. Quando a gente não conhece essas leis do relacionamento humano, a gente dá muita volta para a gente acertar o caminho, né? Quando a gente estuda, aprende quais são as leis do relacionamento humano, a gente vai mais direto ao ponto, né? Então, exatamente isso que nós
fazemos aqui. Estamos estudando as leis do relacionamento humano para que a gente saiba lidar melhor com a nossa vida. Porque é muito importante para a forma como lidamos com a nossa vida. Hellinger usa esse termo. Em todos os relacionamentos existe uma necessidade profunda pela compensação de ganho e perda. Quando o parceiro dá algo ao outro, aqui ele já está entrando na lei do dar e receber que a gente estuda na mentoria, né? A terceira lei sistêmica, segundo Hellinger. Quando o parceiro dá algo ao outro, este também quer lhe dar algo para compensá-lo. Como o ama, dá-lhe um pouco mais. Isso é comum quando as pessoas se amam. O outro também quer compensar o que recebeu e, como ama, dá um pouco mais. Assim, a troca em um relacionamento evolui. Esta é a base de um bom relacionamento. Dou-lhe com amor, entre aspas, dou-lhe com amor e tomo de você com amor. Depois dou-lhe novamente com amor e tomo de você com amor. Olá, Elizabeth, minha mentorada que já estudou essa lei do dar e receber. Hellinger está falando aqui sobre ela no Histórias de Amor. A mesma necessidade se manifesta quando um causa algum mal ao outro. Ou seja, quando o homem diz algo que machuca a mulher. Por exemplo, você é igualzinha à sua mãe. Imagina que um homem faz uma agressão desta forma para a mulher, porque quando ele fala você é igualzinha à sua mãe, entre aspas, aqui da forma, é de uma forma pejorativa e não de uma forma elogiosa. Isso é grave para a mulher quando ela toma como uma ofensa. Estas são palavras que machucam. Ou quando alguém diz, talvez devesse ter casado com outra pessoa. Quente aqui. Espero que o barulho do ar-condicionado não atrapalhe. Imagina o seu marido falando para você, talvez devesse ter casado com outra pessoa. Isto não é grave? Algo assim machuca profundamente. Então, a pessoa que foi machucada dessa maneira tem um desejo de compensação. Também quer machucar o outro. Estranhamente, muitas vezes quer machucá-lo um pouco mais, ou seja, ultrapassa uma mera compensação. Olha como é importante, né? A gente saber exatamente, tomar consciência, né? Não ir vivendo a vida inconscientemente, com a consciência tranquila e ingenuamente. É importante. Mais uma outra fantasia atua por trás disso. Queremos nos livrar daquilo que nos machuca. Por exemplo, de uma doença. Se alguém tiver nos machucado, talvez também queiramos nos livrar dele. E assim o machucamos um pouco mais do que ele nos machucou. A raiva que se mostra nesse contexto frequentemente é expressão de um desejo de eliminar alguém. Hellinger já vai direto ao ponto. Mas não porque os seres humanos são maus neste sentido. Trata-se de movimentos profundos da alma. Estão relacionados à nossa vida e nossa sobrevivência. Queremos extinguir aquilo que nos ameaça. Portanto, nesse contexto, também não acuso ninguém, mas temos que saber que algo assim existe. Se um machucar o outro de forma irreparável,
ele às vezes compensa machucando, ele compensa causando-se o mesmo sofrimento que o outro sentiu. Em relação ao aborto, por exemplo, uma pessoa também quer compensação, frequentemente desejando a própria morte. Então, se sente melhor, pois compensou. Esse comportamento denominamos de expiação. Expiação é uma tentativa de compensação através da mesma dor e do mesmo destino. Mas quando alguém expia uma culpa, para quem olha? Olha, por exemplo, para a criança abortada, ou apenas para si mesmo. Portanto, na expiação, geralmente, fechamos os olhos. Não olhamos para a pessoa que machucamos ou prejudicamos. Olhamos apenas para nós mesmos. Assim sendo, a expiação é um obstáculo para o amor. É muito da necessidade, né, do ego. Se você se coloca em sofrimento para expiar algo que você se auto-julgou que foi ruim, uma ação sua, que você acha que ela não foi correta, e um aborto, por exemplo, agora ele vai falar aqui de aborto provocado, você estava naquele nível de consciência quando houve aquele aborto, ou espontâneo ou provocado, você estava naquele nível de consciência. Quando você fica espiando e desejando a própria morte porque praticou aquele ato, você está olhando para você mesmo, o seu ego que está agindo, e não, você não está salvando a criança abortada, você não está salvando o outro. E qual é o movimento para você realmente, de fato, olhar para a criança machucada, abortada? É você honrar, é você reverenciar, é você abrir o coração e amar, e não expiação, e não provocando o mal em si mesmo. É, de uma certa forma, muito mais simples do que nós fazemos, mas é que muitos de nós têm muita dificuldade em abrir o coração. Às vezes a gente precisa passar muitos anos, estudar muito e pensar muito e chorar muito para então ser capaz de abrir o coração para o outro. Hellinger, inclusive, diz que existem muitas pessoas que preferem a morte do que honrar os pais. E eu achava essa frase muito pesada há tempos atrás. Eu achava, meu Deus, não é possível isso. E agora na clínica, né, eu realmente percebo muito isso. Oi, Marco, bom 2022 para você. Olá, Rosângela, que também estou aqui falando, lendo sobre Hellinger. Agora, sobre expiação, amor e expiação. E que a expiação não adianta absolutamente nada, né? Só é o nosso ego que expia. Nós que sofremos e que nos matamos para dar uma satisfação para o ego. O que cura, o que olha para então, falando de aborto, é como que a gente olha para a criança, né, e não para si mesmo, amando, abrindo o coração com amor. Aborto provocado. No amor, o movimento é totalmente diferente, uma situação desse tipo. A mãe, por exemplo, olha para a criança abortada e diz: eu matei você, esta é a verdade. De repente, a situação torna-se séria. Diz a ele: queria me livrar de você. E enquanto diz essas palavras, olha e depois diz: você é meu filho e eu sou a sua mãe. Eu sei o que fiz e concordo com as consequências. No entanto, isso ainda não traz alívio.
O que podemos de fato fazer? Será que no nível em que nos encontramos existe alguma coisa que possa ser feita? Não, não existe. Ainda assim, se antes a mãe tiver olhado para a criança dessa maneira, ela pode olhar para além da criança, para o seu destino e entregá-lo ao destino com amor. A solução que eu falei antes, em vez de ficar se torturando, espiando e tudo, você honra. E o como você faz? Você olha não só para a criança, que você não pode de novo trazer a criança à vida, né? E você olha para além da criança e olha para o seu destino. E entrega a criança ao seu destino com amor. Depois olha para o próprio destino e diz: sim, eu concordo com o meu destino e com as consequências daquilo que fiz. Curva-se diante do seu destino e olha para mais longe, para além dele. De repente, todos, a mãe e o filho, entram em sintonia com algo maior, num lugar onde regem outras leis além da compensação. Diante dessas forças grandes, independente de como as denominamos, ninguém é perdido, nem mesmo uma criança abortada. Todos estão em casa, nesse espaço onde atua essa força grande. Olha que coisa mais linda, que incrível isso. Eu vou repetir aqui. Diante dessas forças grandes, independente de como as denominamos, ninguém é perdido, nem mesmo uma criança abortada. Todos estão em casa, nesse espaço onde atua uma força grande. Então, muitas vezes eu começo a constelação dizendo que o reino dos mortos é muito maior do que o reino dos vivos, né? A gente acha que a gente está aqui nesse apego à matéria, mas o reino dos mortos é muito, muito maior. Então, dele todos nós viemos e para ele todos nós vamos. Então, sentir essa confiança é estar em paz, e por isso ele fala que diante dessas forças grandes, nessas forças, você pode chamar Deus, universo, amor. Oi, Márcia, que bom que você está aqui. Independente de como as denominamos, universo, Deus, amor, todo, tal, ninguém é perdido, nem mesmo uma criança abortada. Todos estão em casa nesse espaço onde atua essa força grande. Isso é confiança. Nesse campo, todos são iguais. Portanto, uma criança abortada não desaparece, está presente e atua. Se, por exemplo, um filho de um relacionamento posterior olhar para o filho abortado do pai e disser: no meu coração você tem um lugar, então parte dessa criança abortada um movimento de bênção em direção ao filho posterior. Quando a criança é abortada, é incluída nesse contexto amplo, atua como uma bênção. O que se diz então? Primeiro o filho diz a essa criança: por favor, e depois obrigado. E os pais dizem a esse filho: agora você tem um lugar no nosso coração. Dá até para emocionar, né? Agora você tem um lugar nesse coração. Quando você coloca no seu coração um lugar para essa vítima, digamos, de um mal feito que você fez, seja ele qual for aqui, ele está fazendo de algo muito grave de aborto, mas é qualquer mal feito, qualquer pessoa que você ofendeu, qualquer pessoa que você machucou, quando você coloca, você não pode mudar aquilo que você machucou, você estava no nível vibratório
naquela frequência e fez. Agora, o que adianta espiar por isso, querer morrer porque fez isso? Não adianta nada, até piora. O que adianta é você pegar o machucado, a vítima, aquele que sofreu com a sua ação e incluí-lo no seu coração, reconhecendo, vendo essa pessoa, dando um lugar de amor para ela, porque nessa grande alma todos nós somos iguais, independente de quanto tempo estivemos aqui encarnados ou não. Essa inclusão no coração e no amor cura. Vingança com amor. Quero voltar mais uma vez ao assunto da compensação. Se um machucar o outro no relacionamento entre casais ou em outra situação e o outro tiver o desejo de compensação, então existe a possibilidade da vingança com amor. Sim, é possível vingar-se com amor, pois não podemos dispensar totalmente a compensação. Também temos que fazer algo contra o outro, pois ele espera por isso. À medida que faço algo contra ele de verdade, porém um pouco menos, porque eu amo, eu faço um pouco menos, a vingança um pouquinho menor do que este amor na vingança, que causa um mal um pouco menor. Então o outro talvez balance a cabeça e pergunte: o que aconteceu agora? Olha para o seu parceiro e diz: obrigada. Assim o bem pode prosseguir novamente. Então, também na vingança, você não pode. Por que essa história de perdoar, eu já perdoei ele, já perdoei? Não existe essa história de perdoar. Quando você perdoa, é como se você se sente superior ao outro. Você se coloca e o outro fica muito carregado com o seu perdão, tende a ir embora. Não existe. Aquele que dá muito, que dá exageradamente, é abandonado. Sim, aquele que dá exageradamente, sem esperar recompensa, numa relação de casal, numa relação de amizade, numa relação, seja ela qual for, com exceção de pais e filhos, aquele que dá exageradamente, ele tende a ser abandonado, porque precisa haver uma compensação, tanto no amor, quanto quando existe uma situação de mágoa. É necessário, então, quando é no amor, uma atitude de amor, eu sempre falo que se você ganhou uma rosa, dá de volta uma caixa de bombom. Se você recebeu uma traição do seu marido com a sua melhor amiga, trai ele com um desconhecido. Olha, estou falando isso aqui de uma forma bem metafórica e bem simbólica, não é para ninguém levar o pé da letra, isso, claro, né? Imagino que todos que ouçam isso aqui são pessoas que estão entendendo, que estão estudando as leis sistêmicas do relacionamento, que são inexoráveis, essa palavra é muito forte às vezes, mas elas são como a lei da gravidade, elas atuam independente se você as conhece ou não as conhece. E quando a gente conhece, é muito mais fácil de lidar com a vida. Então, vou ler aqui mais um pedacinho para a gente parar, que hoje é segunda-feira, primeiro dia do mês. Vou falar sobre a seriedade.
após a constelação com um casal que não obteve solução. Alguns de nós talvez sintam a tentação de dizer: que pena, agora ele está falando daquilo que eu falei, que você não há como perdoar, né? Agora confiram em suas almas o que sucede com vocês quando dizem que pena. O que acontece com a sua força? Podem sentir como a perdem. O Hellinger sempre fala nessa percepção do corpo, né? Para você sentir se está criando mais, né? Se está indo mais em direção à vida ou se você está indo em direção à morte. Então, é você sentir quando você fala que pena, aquilo que eu falei. O que acontece com sua força? Podem sentir como a perdem. E o que aconteceria se disséssemos: deve ter algo a se fazer nesta situação? E se refletíssemos sobre o que ainda pudesse ser feito ou deveria ser feito, o que aconteceria com o casal? Seria respeitado? Ganha em força através de nossa preocupação? Ou será que o estaríamos enganando? Onde isso terminaria? Aqui, o ponto mais importante é que algo que até então não estava sendo visto entrou no nosso campo de visão. Desta forma, o casal entra em contato com a realidade da maneira como ela é. A realidade o solicita, mas ao mesmo tempo o casal adquire força através daquilo que foi revelado. E eu posso me recolher, pois a sua alma sabe o que deve fazer. Assim sendo, eles não podem continuar como até agora. A situação é séria. Onde o amor dá certo, onde existe seriedade, todo o resto é apenas uma introdução. Lá onde existe seriedade, o amor terá consequências. Muitas vezes vivenciamos que o amor não dá certo. Por qual motivo ele não dá certo? Na medida em que há uma separação, o fluxo da vida é interrompido. Se estivermos fora de um relacionamento, quando perdemos alguém de que precisamos e amamos, não podemos alcançar o nosso objetivo. Todos os nossos problemas essenciais estão relacionados a uma separação, a um movimento em direção a alguém importante que foi interrompido, a uma perda. O primeiro movimento essencial em direção a alguém importante para nós é um movimento em direção à mãe ou ao pai. Quando este movimento deu certo, somos felizes e bem preparados para a vida. O que está oposto a isso? Então, estamos aqui na página 45. Eu estava dando uma olhada aqui nesse exercício que Hellinger está propondo. Vamos fazer aqui, surgir um pequeno exercício, onde podemos entrar nesse movimento e tentar concluí-lo onde foi interrompido. Fechamos os olhos e recolhemos-nos ao nosso centro. Vemo-nos como criança diante do nosso pai e de nossa mãe. Olhamos para eles com toda a devoção, como as crianças pequenas olham para os seus pais, com os olhos bem abertos e um amor incrivelmente profundo. A maior entrega que já vivenciamos foi essa: olhar para nossa mãe e nosso pai. Talvez, posteriormente, algo tenha interferido, mas agora voltamos para este amor original. Olhamos para os pais e
e por detrás deles vemos os seus pais. Por detrás desses, os seus respectivos pais, e novamente por detrás desses, os seus respectivos pais, através de várias gerações. A vida flui por essas gerações até os nossos pais, e através desses chega até nós. É a mesma vida para todos. Quem a recebeu e a passou adiante fez tudo certo. Ninguém pode retirar algo, ninguém pode acrescentar algo. A vida flui por todas essas gerações com a sua total plenitude. Para a nossa vida, não tem importância como as pessoas eram individualmente, se eram boas ou más, se eram reconhecidas ou desprezadas. A serviço da vida, umas eram tão boas quanto as outras. Assim, a vida também alcançou a minha mãe e o meu pai, e através deles chegou até mim. Agora abrimos o nosso coração e a nossa alma para a plenitude da vida, da maneira como ela nos alcançou através de nossa mãe, de nosso pai, e dizemos a eles: obrigado, obrigada. Tomo-a de vocês. Tomo tudo pelo preço integral, com tudo que lhes custou e me custar. Seguro-a com firmeza e honra. Repassá-la-ei em sua total plenitude, nas circunstâncias que eu puder e for capaz. Depois, recostamo-nos em nossos pais, olhamos para frente e passamos a vida adiante, como sempre, para nossos próprios filhos, netos, enfim, para as várias gerações posteriores à nossa. Se não tivermos filhos, a passamos adiante de outra maneira, a serviço da vida. A vida nos atravessa e justamente quando nos atravessa, estamos mais profundamente ligados a ela, pois a vida, assim como o amor, flui. Pois a vida, assim como o amor, flui, simplesmente flui. E assim nós começamos 2022, começamos a semana de dias úteis de 2022, desejando para todos vocês que possam fluir e ter essa percepção que tudo chega a nós exatamente como é, através dos nossos pais e através do que eles receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles. Não existe muito que nós possamos modificar. Muito lindo, né, Gabi? Olá, Érica, Lucelena, Zé Márcio, Márcia. Muito lindo, né, Gabi? Também achei assim, estou até um pouco emocionada. Eu acho até esse último parágrafo aqui muito lindo. A vida nos atravessa e justamente quando nos atravessa, estamos mais profundamente ligados a ela, pois a vida, assim como o amor, flui. A vida flui, o amor flui. E se nós não tivermos filhos, como que a vida possa, se não tivermos filhos biológicos, né, como ou adotados, ou seja, da forma que for, como que nós podemos também passar essa vida adiante? Estar a serviço da vida, né? Estar a serviço do outro. Muito obrigada por vocês todos
Sim, muito emocionante, Gabi. Também achei. Também estou um pouco emocionada com esse. Gente, quem pegou esse texto profundamente já pode começar 2022 de outra forma, sem julgamento em relação a si mesmo, sem julgamento em relação aos pais, aos avós, aos trisavós, simplesmente a serviço da vida, a serviço da vida. Ótimo 2022 para vocês e que todos os desafios sejam superados com paz, confiança e harmonia, especialmente confiança, que é o oposto do medo e do julgamento. Estamos todos a serviço da vida. Muito, muito obrigada a vocês todos que estão aqui comigo nessa segunda de manhã. E hoje se eu for fazer constelação hoje às 8 da noite, a constelação em grupo gratuita, eu aviso lá no grupo de WhatsApp, ok? E aí vocês entram. E se não vejo vocês às 7, com certeza doarei Diksha aqui hoje às 7 no Instagram, e sexta-feira, 8h11, continuo aqui na página 46 do Histórias de Amor. Beijo para vocês, até a próxima encontro.